Ok, agora a gente pode começar. A gente sabe que conciliar uma rotina, matérias acumuladas e ansiedade não é fácil, mas quando tem um planejamento, tudo fica mais leve. E hoje o assunto é para todo mundo que vai fazer Enem. Rai, como eu me organizo nos meus estudos e como eu faço um cronograma de estudos? Se você tá perdido e não sabe por onde começar, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar o passo a passo para você criar o cronograma de estudo perfeito, eficiente, que vai te fazer arrebentar no Enem. Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Raíssa, eu estou no terceiro período de medicina e tenho 19 anos. Desde já peço perdão se o áudio não estiver um dos melhores, porque tá chovendo muito. Mas eu precisava gravar esse vídeo o mais rápido possível, porque vocês me pediram, muitíssimo. Então, como mencionado no início, hoje nós vamos criar o seu cronograma de estudos pro Enem. Então, pega o seu bloquinho de anotações, seu café, que o nosso papo de bestes já vai começar. E os tópicos abordados nesse vídeo serão: como começar a estudar para o Enem, passos cruciais para criar um plano de estudo eficaz, como organizar os seus horários de estudo, como dividir os seus horários para estudar. E aí, vamos começar? É importante lembrar que cada pessoa tem suas particularidades. E pasmem, não existe uma receita mágica de uma rotina que serve para todo mundo. O importante é organizar a sua rotina de acordo com as suas facilidades, dificuldades e hábitos. E claro, respeitando o seu tempo e a sua capacidade. Então lembre-se que o autoconhecimento é fundamental. Reserve um tempo para pensar como você estuda melhor. Quais matérias você tem mais facilidade? Quais matérias exigem mais dedicação e esforço? Em quais horários você se sente mais focado e produtivo? Primeiro, organize o seu local de estudo. Lembre-se que um ambiente bagunçado significa uma mente bagunçada. Segundo, leia atentamente o edital da prova que você vai fazer. Aqui a gente está falando do Enem, mas isso também serve para o vestibular. Ele contém informações cruciais, como matérias a serem estudadas, os critérios de avaliação, estrutura de redação, regras específicas para a aplicação da prova. E quando você entende o que realmente importa na prova, você consegue organizar a sua rotina de uma forma mais estratégica. Considere as suas dificuldades e o peso de cada matéria. Priorize os conteúdos mais relevantes para a prova ou curso que você deseja e verifique quais você tem mais dificuldade. Por exemplo, se você quer fazer medicina, ciências da natureza com biologia, química e física vão ser matérias-chave. E é necessário dedicar um tempo maior para essas áreas. Por outro lado, se você está se preparando para um curso, por exemplo, de jornalismo, o foco vai ser linguagens e ciências humanas. Então você vai se aprofundar em interpretação de texto, redação. Então lembre-se de sempre identificar as matérias que você tem mais dificuldade e dedicar mais tempo para elas. 4. Crie um cronograma de estudos flexível. Além de detalhado, deve ser flexível de acordo com a sua rotina. Afinal, eu já falei para vocês que a rotina de preparação para um vestibular ou prova qualquer não é rígida e fixa. Na verdade, você tem que adaptar ela. Por exemplo, se você tem 4 horas diárias para poder estudar, divida essas horas entre as disciplinas mais difíceis e as que você já domina ou que exigem menos tempo de você. Eu vou dar uma sugestão prática para vocês entenderem o que eu tô falando. 2 horas para as matérias mais difíceis ou com maior peso. No meu caso, seria matemática e ciências da natureza, que era o que eu mais tinha dificuldade na minha época de vestibular. 1 hora para as matérias de menor peso ou aquelas em que você tem mais facilidade. No meu caso, provavelmente seria linguagens, ou as matérias de ciências humanas. E 1 hora só para resolver exercícios e revisar os conteúdos, que é muito importante. E eu vou ensinar vocês a fazerem isso no próximo vídeo. A qualidade do seu estudo é mais importante do que a quantidade de horas que você vai estudar. 5. Pratique redação semanalmente. A redação tem um peso muito alto no Enem e esse pode ser o seu diferencial. Eu fazia 2 vezes por semana e eu sempre fazia elas num tempo limitado, no máximo 2 horas. E também você tem que conhecer os critérios da redação. Faça simulados e provas anteriores. Eu não me canso de falar isso pra vocês, mas os simulados são uma parte muito importante.
porque eu lembro que eu fazia muito na minha época e foi o que me ajudou a fazer a prova de uma maneira mais rápida e estratégica e ter bastante tempo para as coisas que eu tinha mais dificuldade. E eu acredito que esse foi um grande diferencial na minha aprovação do vestibular. Ajuste o seu cronograma de acordo com o seu progresso. Se você percebeu que está tendo mais dificuldade ou facilidade com alguma disciplina, adapte o seu cronograma de acordo com isso. Aumente ou diminua os horários. Assim você vai ter uma base sólida e uma preparação consistente. A gente sabe que nem todo mundo tem a oportunidade de estudar quase 24 horas para um Enem. Muita gente começa a estudar na escola, ou seja, tem que encaixar ali na rotina de estudos com a escola, e muitas pessoas trabalham, como era o meu caso. Então, essa organização de horários vai ser uma parte fundamental no seu desempenho. O ideal é estabelecer uma rotina que não te sobrecarregue, mas que seja eficaz. E passar numa prova no Enem, no curso que você deseja, não significa horas e mais horas de estudo, mas saber como tornar esse mini tempo que você tem eficaz. Então, primeiro, estabeleça um horário fixo na sua rotina para você estudar. Estudo requer disciplina, que requer um hábito de estudo na sua rotina. Então, estabelecer um horário fixo vai te ajudar a transformar os estudos em um hábito. Então, estude todos os dias no mesmo horário e vai aumentando o tempo de estudos de forma gradual e vai identificando os períodos do dia onde você se sente mais focado. E claro, um horário onde você tenha tempo para se dedicar aos estudos. E seja realista. Não coloque um estudo de 6 horas por dia, sendo que você não tem esse tempo ou esse costume. Divida as sessões de estudo de uma forma estratégica e com base no peso das matérias e caracterizando as dificuldades. Ou seja, que você tem mais dificuldade ou menor dificuldade. Cada sessão do seu estudo tem que ter um foco claro. Vou dar um exemplo como se você tivesse de manhã e de tarde para poder estudar. Se você for o tipo de pessoa que tem mais energia no começo do dia, reserve esse tempo para matérias mais difíceis ou que exigem mais de você. E aproveite os períodos da tarde ou da noite para matérias mais fáceis, de menor peso, que você tem menos dificuldade. Assim, você evita um cansaço mental e vai intercalando as disciplinas de acordo com a teoria e com a prática. Planeje as revisões de conteúdo, ou seja, 10 a 15 minutos de algumas questões básicas ou 1 a 2 horas por semana para revisar o conteúdo estudado durante a semana. Ou no final de cada mês faz uma revisão geralzona de tudo que você já viu. É fundamental planejar de uma maneira estratégica. Então, considere seus pontos fortes, seus pontos fracos, suas prioridades, o tempo disponível para você estudar. Novamente, de acordo com as matérias mais difíceis, de maior peso, que você tem mais facilidade ou que você já domina. Se você ainda não conhece, eu vou te falar agora as 5 áreas abordadas no Enem. Linguagens, ciências humanas, vão fazer parte do primeiro dia de prova juntamente com a redação. No segundo dia de prova serão matemática e ciências da natureza. Agora, para você montar o seu cronograma, você vai priorizar os tópicos mais abordados dentro de cada área do Enem. Normalmente, os tópicos se repetem e tem alguns tópicos específicos que caem mais em cada prova. Além disso, dependendo do curso que você deseja, priorize as matérias de maior peso para atingir a nota que você precisa. E defina também o número de matérias que você vai estudar por dia, dependendo do seu ritmo de aprendizagem e sua rotina. Eu usava 2 matérias por dia, uma mais difícil e uma mais fácil. Por exemplo, matemática e história em um dia só. E vai ajustando o tempo para cada matéria conforme as suas dificuldades e facilidades. Tinha dia que, por exemplo, eu colocava 1 hora só para história e 3 horas para matemática. Reunindo tudo isso com o tempo, você vai ajustando o seu cronograma conforme a sua rotina, o seu aprendizado, suas dificuldades. E nesse passo a passo, que foi bem simples, vamos combinar? Você consegue montar o melhor cronograma de estudos. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar uma lista com todas as matérias. Não deixe de conferir a descrição, que além disso tem muitos materiais, cupons de plataformas. E com isso a gente já vai finalizando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a plataforma que me ajudou a encontrar
todas essas informações e fazer esse vídeo maravilhoso para vocês foi o A Prova Total, que a gente tem o cupom RAIAPROVA para vocês poderem assinar. Além disso, eu também vou deixar aqui no card o tour pela plataforma, porque eu acredito que além do custo-benefício, ela é uma plataforma muito completa para quem quer construir uma base sólida para começar aí as provas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos que estão com dúvidas e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada, porque aqui sempre tem dicas ótimas de estudo e de rotina. Por hoje foi isso, um beijo e até a próxima!